Amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores, ao povo do Concelho do Seixal, aos nossos companheiros de coligação, aos independentes, a todos os que compõem e participam neste grande projeto de progresso e de desenvolvimento que é a CDU. Uma saudação especial ao candidato à presidência da Câmara Municipal do Seixal e seu atual presidente Joaquim Santos, ao cabeça de lista à Assembleia Municipal Alfredo Monteiro e a todos os outros candidatos à Câmara e Assembleia que aqui foram hoje apresentados, a quem endereçamos votos de bom trabalho na batalha eleitoral que está em marcha e que culminará com a eleição no próximo dia 1 de outubro. Eles são os rostos da CDU, cujos compromissos com o povo deste Concelho são inquestionáveis e que personificam os valores contidos na consigna da nossa coligação, aqui já referidos, do trabalho, da honestidade, da competência. Desta coligação democrática unitária que é a grande força de esquerda no poder local, construída com uma participação ativa e dedicada de muitas pessoas sem partido, que encontram na CDU o seu espaço de participação e de trabalho pela melhoria das condições de vida da sua terra e do seu local de trabalho. Um espaço de participação democrática, onde o contributo de cada candidato e ativista é insubstituível, integrando num projeto que coloca a participação popular no centro da sua ação. Temos muito trabalho pela frente nestes quase 2 meses e meio que vão até às eleições. Temos uma importante batalha eleitoral a travar que não prescinde de todos e de cada um para garantir uma CDU ainda mais reforçada. Uma batalha que, estamos certos, se concretizará com êxito, dando continuidade ao projeto da CDU e ao meritório trabalho que se vem desenvolvendo neste Concelho do Seixal. É precisamente alicerçado nesse valor insubstituível de um projeto e a ação coletivas que estamos certos que a CDU verá mais uma vez confirmada a confiança das populações deste nosso Concelho. Uma confiança que a CDU nunca frustrou. Em todos e ao longo de sucessivos mandatos deram à CDU a responsabilidade maior de garantir o bem-estar e o desenvolvimento deste Concelho, apesar dos constrangimentos impostos ao poder local com as políticas dos governos dos últimos anos. A população do Seixal tem todas as razões para voltar a confiar na CDU, para todos os órgãos autárquicos do Concelho, pelo apoio à cultura, ao desporto, ao movimento associativo, à comunidade educativa, pelos estímulos à participação popular, pelas obras da regeneração urbana, de que a abertura desta magnífica praça à fruição das populações é um exemplo cabal, pelo compromisso de sempre com os direitos dos trabalhadores das autarquias locais e pelo convicto apoio à sua luta, como foi no processo da recuperação das 35 horas de trabalho e está a ser na devolução dos 3 dias de férias roubados pelo governo PSD-CDS. Pelo apoio inequívoco à luta das populações do Concelho, de que destacamos a luta tenaz pela construção do novo hospital. Houve evoluções significativas neste mandato. Com a luta e a proposta do PCP é resultado da nova situação na Assembleia da República, mas não baixaremos nem a guarda, nem os braços, enquanto esse hospital não for uma realidade na vida deste povo. Temos razões, sim, para partir com confiança para esta nova batalha eleitoral. A confiança de uma força que, como nenhuma outra, assumiu e assume a defesa do poder local democrático. Um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local amplamente participado e plural, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira, a expressão de um efetivo poder das populações. Somos essa força que continua hoje na linha da frente pela luta pela sua valorização e efetivo reforço da sua capacidade de realização autónoma, com propostas e iniciativas, visando garantir uma nova lei das finanças locais que recupera os níveis de financiamento negados e cortados, uma lei de criação da autarquia metropolitana com competências centradas na articulação, planeamento e coordenação de funções e redes de dimensão metropolitana e com tais iniciativas
contribuir para resolver e melhorar as condições de vida das populações. É preciso acabar com as limitações financeiras e administrativas a que as autarquias têm estado sujeitas. Não podemos aceitar que se continue a confundir transferências de responsabilidades com passagem de encargos, como pretende o PS. É por isso também que dar mais força à CDU é sempre a melhor alternativa para a defesa dos interesses das populações, para fazer avançar propostas necessárias ao desenvolvimento de cada freguesia e de cada concelho. Amigos e camaradas, temos afirmado que as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no poder local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos nesta nova fase da vida política nacional, para defender, repor e conquistar direitos e rendimentos e para afirmar a alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar quão importante é ter esta força consequente de que faz parte, nomeadamente, o PCP e o Partido Ecologista aos Verdes, para fazer avançar a política de recuperação, reposição e conquista de direitos retirados aos trabalhadores e ao povo nos últimos anos. Quão importante foi a alteração verificada na Assembleia da República, na sequência das últimas eleições legislativas, para impedir a reprodução de soluções políticas de corte e mais corte na vida dos trabalhadores e do povo, de medidas de empobrecimento atrás de medidas de empobrecimento e de massacre das populações. Não podemos esquecer que para fazer o caminho que precisamos de fazer, com novos avanços e conquista de direitos e rendimentos, mesmo que limitados, e levar o país para a frente com mais desenvolvimento, mais trabalho com mais direitos e mais repartição da riqueza criada, é precisa esta força, cada vez mais forte, com mais força para puxar pelos interesses dos trabalhadores e do povo. Só não vê quem não quiser ver. Muito do que se tem conseguido em matéria de direitos e rendimentos vai para além do que o PS admitia no seu programa eleitoral e no seu programa de governo. Ter a consciência disso é compreender que para se darem novos, e mais substanciais passos na solução dos problemas de fundo do país, é preciso dar mais força ao PCP, à CDU e à luta do nosso povo e, necessariamente, a ruptura dos compromissos do governo do PS com os interesses do capital monopolista e com a submissão às imposições da União Europeia. Dizemos isto e não subestimamos nem desvalorizamos os avanços conseguidos na solução dos problemas urgentes e na recuperação das condições de vida, de direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo. Lutámos e lutamos para que assim fosse. Foi com o nosso decisivo contributo que se conseguiram. É com a nossa iniciativa e proposta que outras medidas também estão aí em concretização, designadamente o aumento das reformas em agosto, tantos anos congelada, tantos anos sem conhecer aumento. É pouco, mas foi por persistência e iniciativa do Partido Comunista Português que se conseguiu que este aumento se vá verificar em agosto. Dissemos que era preciso repor rendimentos e direitos para iniciar a recuperação da economia e fazer crescer o país, e a realidade aí está a comprová-lo. Dissemos que não era cortar nos salários e nos direitos que o país avançava, e hoje pode ver-se como estávamos certos. Efetivamente, o crescimento económico, a redução do desemprego, a dinamização da procura interna, a melhoria da balança comercial, constituem, ainda que limitados no seu alcance, a confirmação de que a reposição de direitos, a devolução e o aumento dos salários e rendimentos, além do seu positivo impacto social, são um fator essencial de progresso económico. E esta dinâmica teria sido muito mais enérgica, muito mais robusta, se não fosse o sorvedouro da dívida e o atual quadro de constrangimentos e condicionamentos externos, como os impostos pelo euro e os seus instrumentos de submissão, que condicionam a nossa soberania, nomeadamente o investimento, e são pretexto para travar a recuperação de rendimentos e direitos usurpados nos últimos anos. Recuperação que não pode parar. Não podemos ficar por aqui como pretendem os grandes interesses dominantes na União Europeia e em Portugal. Tal como a resolução dos problemas nacionais
e a inscrição de uma trajetória sólida capaz de assegurar o desenvolvimento soberano do país, continua a exigir uma política capaz de vencer os déficits estruturais da economia portuguesa e de recuperar os instrumentos indispensáveis à sua soberania. Há muito para fazer. Não podemos descansar pelo que foi conseguido. A resposta aos nossos problemas continua muito condicionada pelo limitado alcance das opções do governo do PS. Problemas para cuja solução é preciso uma outra política alternativa, a política patriótica e de esquerda que propomos e defendemos. Falamos do grave problema do desemprego, que ainda é muito grande, dos baixos salários e das baixas reformas, dos grandes atrasos e retrocessos verificados na economia do país, do investimento necessário ao desenvolvimento local e regional, da injusta distribuição da riqueza criada, das carências gritantes em serviços públicos e nas funções sociais do Estado. Falamos na precariedade do trabalho, esse flagelo social que urge por fim. Com a luta, foi possível pôr em marcha a regularização dos vínculos precários na administração pública e setor empresarial do Estado. É preciso agora garantir a integração com o vínculo efetivo a todos os trabalhadores que exercem funções permanentes. Sabemos que estamos longe de pôr fim a este flagelo, não apenas no setor público, mas também no setor privado. Por isso, o nosso combate vai ter de continuar. Falamos dos déficits estruturais, em particular do produtivo, das suas fragilidades e vulnerabilidades, que urgem ser combatidos, designadamente no plano alimentar e energético, demográfico, do ordenamento do território e das infraestruturas. Falamos dos muitos e graves problemas acumulados por décadas de política de direita que conduziu à desertificação do território interior e ao abandono do mundo rural e que são um pano de fundo onde assenta a tragédia a que assistimos com os fogos florestais. Falamos da realidade portuguesa, moldado por anos e anos dessa política de direita desastrosa que promoveu o desmantelamento da administração pública, degradou todas as funções sociais do Estado, com a sua política do Estado mínimo, assente num criminoso programa de privatizações, de submissão aos grupos monopolistas e da ditadura do déficit e dos critérios do euro, e que levou ao esvaziamento do papel do Estado nas tarefas de promoção de desenvolvimento económico, das funções sociais, da segurança, da defesa, da soberania, como as consequências que vimos também agora em tanques e roubos de armas. Políticas conduzidas por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, que tiveram no anterior governo do PSD e CDS e no seu discurso sobre as gorduras do Estado, o mais acabado exemplo dessa política de desastre nacional. Sim, camaradas, vem agora com a teoria que o Estado falhou por causa destes dois acontecimentos. Mas o Estado não é uma figura abstrata. Tem que assumir que mais do que o Estado não falhou. Quem falhou foram os sucessivos governos com as políticas de direita que conduziram o Estado para esta posição de fragilidade e de vulnerabilidade. Políticas que têm, por exemplo, no setor dos transportes, bem sentidas pelas populações da área metropolitana, outro exemplo de retrocesso. Política que conduziu a uma situação insustentável, com os cortes nos orçamentos das empresas, agravamento da exploração dos trabalhadores, desinvestimento em frotas e equipamentos de manutenção, privatizações e concessão dos serviços e grupos económicos, encerramento de linhas de carreiras, aumento dos preços e tarifas, contribuíram para uma realidade em que os problemas da mobilidade são hoje mais sentidos pelas populações. Para o PCP, não será seguramente necessário esperar por uma qualquer catástrofe para olhar para este problema. Nos últimos meses, o PCP tem vindo a denunciar a extraordinária degradação do serviço público dos transportes, que foi particularmente agravada durante o último governo PSD-CDS, e a questionar o governo minoritário do PS, apresentando também propostas que se têm revelado cada vez mais necessárias e urgentes. Em consequência da luta dos trabalhadores e da iniciativa do PCP, foi possível reverter criminosas privatizações, como o caso da Carris e do Metropolitano de Lisboa. Foram repostos os direitos e rendimentos dos trabalhadores. No entanto, ao mesmo tempo que PSD e CDS continuam a defender a política da terra queimada,
O governo minoritário do PS, enredado nos seus compromissos com o grande capital, na sua submissão aos critérios impostos pela União Europeia, tem resistido à adoção de medidas efetivas capazes de responder à solução dos problemas no Metropolitano, na Carris, na CP, na Transtejo e na Soflusa. Tal como continua adiada a concretização da conclusão do projeto do Metro Sul do Tejo. Em relação à Transtejo e à Soflusa, o anúncio de investimento de 10 milhões de euros que o Governo fez no final de junho, que é inseparável da sistemática intervenção do PCP, da luta dos trabalhadores, dos utentes e da ação dos municípios de Almada, Seixal e Barreiro, responde a algumas das necessidades mais prementes, se concretizada em tempo útil, mas é necessária uma resposta mais ampla e garantir a operacionalidade e eficácia deste meio de transporte. A situação a que se chegou reclama um programa de emergência para investimento nos transportes públicos, garantindo as condições de funcionamento eficaz a um sistema de transportes, um passo social intermodal alargado e acessível nas áreas metropolitanas, visando a progressiva substituição do transporte individual. Um programa que requer uma urgente mobilização de recursos, ainda este ano, para a intervenção nas empresas públicas de transporte e assegure o seu saneamento financeiro, libertando-as do sufoco em que se encontram, permitindo a contratação de centenas de trabalhadores que são necessários e definindo com rigor um programa de alargamento da oferta, quer nas zonas abrangidas, quer na frequência do transporte assegurado. Um programa que assegura a redução dos custos para os utentes, captando mais população para dentro do sistema, que pressupõe uma revisão global dos tarifários, visando o seu desagravamento. Não podemos esquecer que continua por reverter o preço pago pelos utentes, que disparou com o governo PSD-CDS, com aumentos nunca abaixo dos 30%, sendo que em alguns casos os preços tiveram aumentos superiores a 100%, pelo fim da redução para estudantes e idosos, que ainda não foram repostos. Um programa que promova uma revisão global no sentido da sua cessação do conjunto de concessões, privatizações e parcerias público-privadas existentes no setor dos transportes públicos de passageiros, onde se inclui a Fertagos, verdadeiro servedouro dos recursos públicos e fonte de degradação dos serviços prestados. Olhando para a evolução da situação nacional, nesta nova fase, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação em relação a opções políticas do governo do PS. Preocupações que resultam dos patentes constrangimentos impostos no investimento público, nas cativações orçamentais, que agravam a afetação do financiamento em áreas essenciais à vida das populações, bem como na recusa de ir mais longe, na reposição de rendimentos e direitos das populações, em geral justificados com o cumprimento das determinações da União Europeia. Preocupações que se acentuam com a visível convergência em matéria de relevância entre o governo PS e o PSD e o CDS, com particular significado em matéria de direitos dos trabalhadores e do Código de Trabalho, em opção de domínio económico e financeiro. Sim, camaradas, a direita anda sempre aí a falar de um governo da esquerda, de um governo de maioria das esquerdas, de uma maioria parlamentar. Mas quando se trata de direitos dos trabalhadores, aí estão eles, encostados ao PS, para procurar impedir, designadamente, o direito à contratação coletiva, impedindo que os contratos sejam rasgados. Isso tem um significado concreto. É quando se trata de opções de classe. E a questão dos direitos dos trabalhadores sempre foi uma separação entre a esquerda e a direita, que significa que o PS, nesta matéria, alinha com o PSD e o CDS, não está numa posição de esquerda, antes pelo contrário. É tendo presente toda esta realidade contraditória que prosseguiremos a nossa luta, determinados em dar resposta às aspirações dos trabalhadores e do povo, certo, porém, que o PCP não vai desbaratar nenhuma possibilidade e perspectivas criadas no plano político, abertas nesta nova fase da vida política nacional. Não desistiremos de alcançar novos avanços e soluções para os problemas nacionais e para cada uma das regiões do país.
Por isso, no processo de elaboração e debate do próximo Orçamento do Estado, lá estaremos, determinados a tudo fazer para se ir mais longe na criação do emprego, no combate à precariedade, na evolução dos salários e carreiras dos trabalhadores, para prosseguir o aumento das reformas, para reforçar o investimento público e apoiar a produção nacional, para dar resposta às carências urgentes do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública, para se progredir na reversão do agravamento fiscal sobre o trabalho e introduzir justiça na tributação ao grande capital. Sim, camaradas, não desvalorizamos os avanços, mas pensamos que é possível ir mais longe. E essa questão continua a ser uma questão-chave. Nós estamos perante um governo minoritário do PS. E não tínhamos ilusões. Se existisse ali uma maioria absoluta, esses avanços, limitados, insuficientes, é verdade, mas positivos, eles não seriam concretizados. Por outro lado, também significa, quando dizemos deem mais força ao PCP, estamos a pensar não para ter mais um lugar de deputado ou uma Câmara Municipal, não, camarada. É que dando mais força ao PCP, cada trabalhador, cada pequeno comerciante, cada reformado está a dar força à sua própria luta, a conseguir uma vida melhor para os seus, para a sua terra, para as suas vidas. Amigos e camaradas, na CDU cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos os que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do povo português. Termino, camaradas, com, diria, 3 apelos. O primeiro é que nós não deveríamos descansar na obra notável que realizamos aqui, designadamente no Seixal. Um segundo apelo é que não deixemos os candidatos sozinhos. Sejamos também candidatos, militantes da CDU, para conseguirmos que estes candidatos sejam eleitos, que se sintam apoiados por nós, por aqueles que se identificam com a CDU. E por último, esta ideia importante, devemos alargar a CDU. Há muitos homens e mulheres que hoje, reconhecendo o papel do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, respeitam-nos, saúdam-nos, vêm com manifestações de satisfação, de reconhecimento pelo nosso papel. Mas falta ali às vezes dar um passinho, pois nas autárquicas, nas eleições autárquicas, é mais fácil dar esse passinho. Comecemos por aí. Abramos as portas a todos os homens, mulheres e jovens que querem uma vida melhor para a sua terra, que querem uma vida melhor para si e para os seus, e nós conseguiremos esse grande objetivo de reforço da CDU. Viva a CDU!